Bem-vindo às Conexões. E como havia sugerido que nós participássemos de uma percepção um pouco mais aprofundada, seria pelo ponto de vista filosófico, ou seja, nós podemos dizer que algumas coisas, como as intempéries, elas não têm consciência, ou seja, nem objetividade. Então, coisas e eventos naturais não têm consciência, coisas estão ali, elas simplesmente acontecem. Tanto os eventos naturais acontecem, não tem uma intencionalidade, eles não têm uma consciência de fazer alguma coisa. Mas, portanto, essa condição nós podemos dizer de uma existência inexistente, porque ela existe na mente. Nós é que percebemos as coisas. Não, isso é exclusivo dos fenômenos mentais. Isso não é de nenhum fenômeno físico. Ele não exibe nada parecido. Quem exibe isso somos nós. Nós é que percebemos as possibilidades de algo que não existe. Essa é a visão da capacidade de abstrair, da capacidade do ser humano que tem que ser exercitada não apenas para aquelas coisas que nós intencionamos fazer, como um bloco de carnaval, intencionamos, projetamos o resultado que queremos e corremos atrás daquela meta. Agora, de repente, a meta se apresenta. Então, essa intencionalidade foi que se apresentou e eu tenho que responder. Então, a questão é que os fenômenos mentais, nós podemos dizer que eles estão intencionalmente dentro de si próprios. Eles partem dali. Então, isso é que é a visão mais filosófica com relação aos eventos que nós não conhecemos e que se apresentam. Então, nós podemos dizer que quando alguém tem um interesse de fazer um empreendimento, né, ele vai não ter interesse que esse empreendimento provoque assombros, que provoquem desastres, que provoquem eventos danosos, nefastos. Então, ele não tem essa proposta. Não o indivíduo em si, que pode ter essa proposta como um terrorista, como uma pessoa que quer furtar o sistema. Mas o sistema em si de produção não tem essa percepção, ele não tem essa vontade, ele não tem essa determinação. Então, não há intencionalidade. Bom, então o que acontece? Nós temos as leis. Qual é a finalidade da lei? A lei, na realidade, elas são necessárias para fazer com que exista uma orientação e que está associada à intenção de empreender. Já a norma técnica, não. A norma, ela tem a intenção, a redação da norma técnica, de demonstrar como vai operar aquela intenção. Vai normalizar, orientar, definir socialmente como que os empreendimentos são colocados. E uma vez que o empreendimento vai operar, ele vai operar segundo uma norma técnica para poder chegar o mais próximo possível do que tem que dar certo. Tá? Então, essas questões é uma atividade de intenção de não produzir desastre, não existe essa intenção. Essa intenção, ela ocorre por quê? Porque ocorre perda do controle produtivo. E como é que esse controle produtivo vai se perder? Porque ele tem limites até onde ele pode ir. Vamos lá, uma aeronave de transporte de passageiros tem limites operacionais. Um caça-jato pode fazer manobras e evoluções porque ele tem uma estrutura física que suporta. Tenta fazer o mesmo com uma aeronave de grande porte e ela se desmonta no ar. Tá? Então, na realidade, ela não suporta tensões cujas tensões possam ser maiores do que aquela para a qual ela foi projetada. Então, essa é uma visão que pode, na realidade, ter, para poder produzir, a anuência do governo. Então, as leis estão lá, o indivíduo produz uma aeronave, ou produz uma barragem, ou produz um empreendimento qualquer, e o governo tem lá a função fiscalizatória para ver se está dentro daquelas questões da lei. E depois a operação através da norma técnica. Isso é no dia a dia, isso é um processo mais a miúde. Então, como é que pode-se conhecer os limites do limite da percepção? Esse é o truque. Ou seja, se eu ponho um limite operacional para essa aeronave que ela não pode fazer evoluções, eu tenho que perceber até quando ela pode. E aí é uma percepção humana. E aí, qual é a capacidade do limite humano de perceber os limites daquilo que ele quer chegar? Então, essas são as questões que de volta e meia, né, vez por outra, nós encontramos os assombros, ou seja, eventos de causa humana que não deveriam estar acontecendo, porque não foi deliberadamente pensado pelo ser humano para causar o desastre, porque ele não tinha essa intenção, mas acontece que
se coloca um diretor-presidente, coloca uma equipe como uma intencionalidade. Às vezes não foi a incapacidade de prever os limites até onde ele poderia ir, o seu limite de prever. Então são dois limites, o limite em que eu tenho para prever limites da operação, né? Então isso é uma coisa mais complicada que está, portanto, na interpretação dos riscos complexos. E se o risco é complexo na nossa sociedade do século XXI, precisa de uma ciência que vai trabalhar essa complexidade, que é a ciência das emergências. Exatamente, uma ciência social que vem a examinar essas dificuldades. Como a ciência do meio ambiente, né? a ciência ambiental, examinou as relações do uso racional dos bens naturais no século XX. No meado do século XX começou essa percepção da ciência ambiental. Agora a ciência das emergências também é uma ciência social, porque ela também envolve a cultura. Ou seja, aquilo que eu estou produzindo numa sociedade industrializada, aquilo que eu estou produzindo numa sociedade agrícola, por exemplo, né? Então essas questões, elas estão, se busca interpretar, porque a ciência das emergências ela vai auxiliar a fazer essas interpretações complexas, e essa postura da intencionalidade. Ou seja, o que é uma postura da intencionalidade? Né? É um processo que, na realidade, vai se examinar enlaçando aqueles profissionais e de maneira que, ao eles serem colocados ali, para não pragmatizar. O pragmatismo, na realidade, ele está associado àquelas boas velhas intenções do século XX, em que eu apresentava um cartão de visita dizendo eu sou pragmático, então eu arranjo um emprego. Na realidade, o pragmatismo agora ele tem que estar ali para não se chegar nos limites do pragmatismo. O pragmático, o ser pragmático ainda faz sentido, mas levar ao pragmatismo, que é o excesso do pragmático, então você vai trabalhar nos limites dos limites, limite da percepção humana, que tem a capacidade de perceber os limites da operação. E aí você causa o evento indesejável. E aí vai se buscar quem é que teve a intenção. Então, essa intenção é que ela é um aspecto a ser examinado. E a intenção ela é percebida pelo gestor de emergências a partir de leituras não verbais. Vou dar um exemplo. Um bebê vem ao mundo, mas o bebê não tem linguagem. Mas os pais interpretam as necessidades do bebê. E depois eles começam a repassar informações ao bebê que começa a perceber os pais. Então, essa é a relação de uma situação não verbal. Ela não é verbalizada, ela é interpretada. Vamos dar um outro exemplo. Vocês sabem que existem pessoas que jogam xadrez contra um computador. Agora, o computador, ele não tem, ele é não verbal, mas o humano que está jogando com ele começa a perceber as intenções do computador de ganhar. Mas o computador não tem intenção nenhuma, ele é uma máquina, ele não é intencional, ele simplesmente, quem vai interpretar a intenção é o humano. Então, na medida que ele passa a fazer essa interpretação, ele está usando a sua postura intencional, ou seja, alguma intenção que é dele na interpretação da máquina. Portanto, essa é um fator humano, e é esse que nós queremos chamar a atenção. Portanto, quando nós chamamos atenção para isso, né, que é o equilíbrio dessas duas posições, as atribuições do empreendedor e as atribuições de um legislador, que estão no bojo dele, nos deveres dele, ter a precaução, tanto quem empreende quanto quem anui, quem dá anuência para o empreendedor, também para poder trabalhar o limite da segurança. Daí o motivo pelo qual se diz que segurança ela vai até um certo ponto. A emergência pode ocorrer a despeito e a rebelia de qualquer segurança. Então, existe um processo em que ele está associado a isso. Então, como é que vai se examinar isso? Esse exame ele vai envolver, inclusive, a população que é o consumidor, ou que vive perto da barragem, ou que entra na boate, ou que está próximo às questões operacionais, seja do avião, seja do carro, seja do barco, seja de onde quer que seja. Então, a questão é que tem o empreendedor, tem que fez o navio, o avião ou a boate, tem o governo que deu uma anuência que tem que interpretar, tem as normas técnicas, tem o consumidor. Aí estamos nós. Ou seja, o consumidor não pode se colocar como simplesmente um indivíduo passivo, em que ele é vítima, porque nesse sistema complexo,
eles vão nos limites e nós temos que participar como consumidores, como cidadãos, na postura de manter estado natural de prontidão em relação a qualquer consumo, a qualquer lugar que a gente se exponha. Portanto, como desatar esse nó, né? Nós podemos dizer que esse é o nó górdio. Ou seja, o que é o nó górdio, né? Quem conhece a história do nó górdio é aquele nó que não pode ser desatado. E quem desatar vai ser o rei. E, portanto, Alexandre chega lá e desata o nó górdio. Então, isso fica uma outra história para nós conversarmos numa outra vez. Mas é que isso está na questão de pensar fora da caixa. Daquela questão que é muito mais intuitiva, que são aqueles ardios, aquelas maneiras que a gestão de emergência ela vai empregar para poder interpretar e levar de maneira que esses novos, as pessoas que saem, os egressos das faculdades, seja o engenheiro, seja o advogado, seja o legislador, seja quem seja, ele tem que passar por um sistema de educação, que o sistema de educação prepare para isso. Portanto, a educação tem que estar alinhada com os desafios do século XXI. Não pode ser aquela legislação leniente, tem que saber. E quando nós examinamos os planos de ação e emergência, examinamos os planos de operações, chega a essa conclusão que houve falhas graves. Por quê? Porque, na realidade, esse conhecimento é um conhecimento muito atual. E essa atualização ainda não chegou nas nossas universidades. Nós fizemos contato com a FGV, fizemos contato com a Universidade Católica. Infelizmente, os nossos docentes carecem desse conhecimento. Portanto, ele é um conhecimento, assim como ocorreu com os computadores, que eu já mencionei, no início no meado do século XX, aconteceu com o meio ambiente, em que vários tiveram que se debruçar, e está a ocorrer agora com as emergências. Ou seja, emergências é uma ciência social, porque está alinhada à cultura, à forma como nós enxergamos aquilo que nós queremos resolver. Meu nome é Randolfo Fonseca, nós estamos nas nossas conexões. Até breve, aprofundaremos mais.